campanha alerta para a prevenção e combate ao glaucoma, uma doença silenciosa. Trazemos também os destaques e atualizações da Covid-19. Na região, o Covid se alastra em todas as cidades. Os pequenos municípios estão contaminados. Nós vamos conhecer, para amenizar as coisas, uma plantação de girassol e mostrar a beleza dessa planta aqui na nossa região. Hoje, uma segunda, feriado antecipado, 25 de maio, ano 2020. Estamos neste outono bem brasileiro. O nosso programa RP Notícias já está no ar. É um prazer imenso recebê-los aqui na nossa televisão nesta segunda-feira. O governo do estado antecipa feriados aí para tentar prender as pessoas dentro de casa. Eu falo prender no bom sentido, né? Para que as pessoas fiquem, porque essa é a estratégia do governo do estado de São Paulo. Enquanto outros estados, a estratégia é abrir o mercado, abrir o comércio, vida normal, em São Paulo, a critério do governador João Dória, que diz acreditar na ciência e também nos médicos, ele tem a preferência de que as pessoas fiquem dentro de casa. E para evitar que as pessoas viajem, o governador simplesmente montou barreiras com a polícia militar, com as guardas municipais em convênio com as prefeituras, em instâncias turísticas como Brotas, Olímpia, entre tantas outras, e também no litoral. Quem chega não é impedido de entrar, mas é constrangido, entre aspas, com um questionário imenso, e tiram temperatura, pressão. Isso acaba desestimulando as pessoas a viajarem. Essa é a história, né, Mari? Pelo que nós estamos observando aí, as pessoas não estão nem um pouco animadas nesse final de semana, parece que a maioria ficou em casa e agora fica a expectativa para saber se aumentou, né? Essa taxa de isolamento, exatamente. Estava na faixa de quanto? Chegou a 50% em São Paulo chegou a 50%, mas ainda não é o ideal. O governador esperava um mínimo aí de 53%, 55%, que é o mínimo. O recomendado aí por ele, pela saúde mesmo, é de 60% a 70%, mas esse dado também está bem longe. Pois é, nós temos os dados do Covid para neste final de semana, até esse domingo. Logicamente, na segunda-feira teremos uma atualização e somente amanhã, terça-feira, quando nós estivermos aqui, é que vamos ter um panorama geral do que aconteceu em Rio Preto realmente. Nós temos esses dados parciais, vamos colocar a arte na tela aí para vocês acompanharem. E nós agora vamos acompanhar a arte aí da região. Já temos aí muitos e muitos casos. As cidades pequenas que nem imaginavam ter o Covid estão tendo essa triste realidade. Umas mais, outras menos. Um detalhe interessante, Mário, você reparou que as cidades que estão mais próximas de municípios maiores, um exemplo, Rio Preto, que tem 450 mil habitantes, Catanduva, que tem cerca de 120, 130 mil habitantes, Araçatuba, já na região noroeste, na alta noroeste, 250 mil habitantes. São as cidades que sofrem mais, né? No final acaba sendo uma coisa só, né? Sim. Catanduva, até a última atualização, já tinham 8 mortes. Então, número pois é, mas nós temos pé de Catanduva e Itajobi está do lado também, sofre influência disso. Rio Preto aqui nós temos Badibacite. Nova Granada já teve a primeira morte? Do lado aqui, Mirassol já teve, Badibacite 3 mortes, uma cidade de 7, 8 mil habitantes, quer dizer... É uma extensão, né? Virou uma coisa só, né? Sim. E a gente agora fica na expectativa para saber justamente como é que foi o comportamento nesse final de semana, porque se está tudo fechado e hoje também, teoricamente, as pessoas passaram de circular, teoricamente, quer dizer que só daqui a 10 dias é que teremos os dados de agora. O que nós estamos tendo nesse final de semana, que nós mostramos aí agora, são os dados de 10 dias atrás, 15 dias atrás, né? Muito bem, a tabela já está aqui. Dona Mari, o Rio Preto, o dado aí já mostramos atualizado, ali apenas o número de, apenas não, né? Uma tragédia, 18 mortes, Catanduva 99, com 8 mortes, conforme você disse. Nós temos aí Jaci aumentando, 79, muitos profissionais de saúde. E essa uma morte é a do Frei. Uma morte do Frei. Votuporanga, que abriu todo o comércio, tem 31 casos, 2 mortes, 38 casos em Olímpia, 2 mortes, Fernandópolis, 35 casos, Badibacite, que a gente mostrou agora há pouco, olha só, 4 mortes, hein? 4 mortes. É uma quantidade grande, casos, né? Confirmados. Você vê, a Catanduva tem 120 mil habitantes, né, 8 mortes. Badibacite com 7 mil, com 4. Quer dizer, é uma situação muito preocupante, Badibacite. Mirassol, 21, uma morte. Aí vem as cidades aí,
com casos aí, 21, Santa Fé do Sul, Guapiaçu aí tem aquele caso lá em Santa Fé, o caso dos idosos dos lares. Pindorama, eu falei a respeito de cidades aí, Pindorama está encostado, divisa uma rua com o Catanduva, Itajobi também está pertinho, sofre influência. Novo Horizonte já está um pouco mais longe, 40 quilômetros, Bonifácio está aqui. Então, você percebe que onde os casos são maiores, as cidades do lado acabam sofrendo. Severina está encostado em Olímpia, lá. Olímpia lá você vê que está com a quantidade de casos aí também, 38 casos, as pessoas interagem. Então, essa é a grande expectativa e o maior desafio por parte das autoridades de saúde. Quer dizer, dificilmente vamos ter uma cidade que não tenha as pessoas aí contaminadas. Muito bem. Mais leitos hospitalares, estamos falando de Covid, mais leitos hospitalares aí para o estado de São Paulo, principalmente para a capital. O doutor Dimas Covas falou a respeito disso, porque é aquela briga, né, Mari? A Covid vem, os casos vêm, e é obrigado a reposição dos leitos para que as pessoas possam ter a tranquilidade, que nós temos isso em São Paulo, graças a Deus, de não cair naquela loteria maldita lá, né, que tem no Nordeste, né, no Norte, né? Quem escolher vive, quem que... Aí não dá, né? Demais. Vamos lá, a reportagem aí com o doutor Dimas Covas. Eu gostaria de ressaltar o que representam esses 1.800 leitos que vão ser ativados de acordo aí com a declaração do ministro da Saúde. Quer dizer, 1.800 leitos no atual número de leitos do Estado representam um acréscimo de 45%. Então, isso é importantíssimo, porque é isso que vai dar aí a capacidade de atendimento, principalmente aqui na região metropolitana. Muito bem, também temos aí o Geraldo Rep, que também deu uma entrevista e disse que ficou bastante. Parece que agora a coisa, Mário, parece que a coisa agora é o governo estadual e o federal descobriram que o Brasil é um só, que São Paulo é Brasil e que o Brasil é São Paulo, né? Estava parecendo que nós estamos vivendo a revolução constitucionalista separado, né? O Dória, que é o dono do Estado, o Bolsonaro, o dono do resto. Não é assim, né? Isso aqui é uma república federativa formada por estados, né? E todo mundo depende de todo mundo. Eu sou mineiro, mas sou paulista de coração, mas sou brasileiro. Não estava dando essa sensação? Sim. Não estava uma coisa esquisita? Só faltou fechar aqui a fronteira com Minas Gerais, lá embaixo no Vale do Paraíba, fala assim, aqui é a terra do Dória, a terra quem manda aqui, ele é o presidente. Para com isso, né? E justamente sobre essa paz, que espero que dure bastante, o Geraldo Rep fala a respeito aí dos equipamentos que foram implantados também pelo governo federal, que não fez mais do que obrigação, porque São Paulo sustenta metade do Brasil. Primeiro, eu acho que essa notícia que o governador trouxe hoje, dos 1.806 leitos, é um dos maiores alívios que eu acho que eu estou sentindo no meu coração, e acho que todos os secretários que porventura e os prefeitos do interior também devem estar extremamente aliviados. Isso praticamente, se vocês olharem, nós estamos com 4.000 e poucos doentes internados, nós teremos a chance de internar mais 1.800 pessoas. Isso é fantástico, isso realmente ele dá um desafogo para os municípios, porque esses 1.806 leitos são espalhados pelo estado inteiro de São Paulo. São desde a pequena Santa Casa como grandes hospitais. Isso é muito boa notícia, governadora. Agradeço ao ministro, agradeço ao presidente a sensibilidade. E esses outros 300 respiradores e mais os 300 que chegarão é outro grande desafogo para o estado de São Paulo, para a população de São Paulo, porque nós vamos ter 1.800 leitos, provavelmente muitos deles estariam sem os respiradores. E com esses 600 respiradores, eu imagino que mais alguns que devem chegar, a gente vai conseguir abrir e dar a dignidade no atendimento às pessoas. O grande dilema que nós sempre pensamos, governador, é você ter um paciente, agora estou falando como médico, e você não poder dar um atendimento decente a essa pessoa. Ter aquela escolha, esse eu vou precisar entubar e esse eu não vou precisar entubar. Com esses leitos e com esses equipamentos, eu acho quase certeza que nós não temos que ter essa decisão difícil. Nós vamos falar a respeito agora dos profissionais que estão parados. Nós tivemos na outra semana um protesto dos donos de academia que fizeram aí uma carreata. Nós temos aí 1.500 profissionais, 45 mil pessoas utilizam academias e até agora não tem uma solução em Rio Preto para essas academias. Em Votuporanga, o prefeito foi lá,
peitou todo mundo e abriu as academias, né, Mari? Inclusive em Araçatuba também o prefeito chegou a flexibilizar, mas depois voltou atrás e seguiu aí o decreto do governo do estado de São Paulo. Pois é, e nós tivemos aí agora o último protesto foi dos cabeleireiros, porque Isso. tiveram condições de trabalhar e depois o promotor entrou lá com uma ação, ameaçou aquela coisa toda, o prefeito cedeu. E agora tem pressão dos cabeleireiros e dos donos de academia, quer dizer, até dia 31 vamos ver o que vai acontecer. E nós vamos então conversar com o Carlos Montana, que é dono de uma das maiores academias aqui, de ginástica da cidade, também de artes marciais, quer dizer, na zona sul da cidade. Ele está conosco, conversa com a gente a partir de agora e vai falar do drama aí de quem tem academia parado há tanto tempo. E aí, Montana, tudo bem com você? Prazer reencontrá-lo. Que situação difícil para vocês, profissionais da área de educação física, né, Montana? Torino, boa tarde, né? E seus ouvintes também. Boa tarde ao elenco aí. Sim, Torino, é uma situação que a gente, de longe, né, nunca imaginou que estaria passando. Tanto a parte emocional também da pessoa, a parte econômica, né? Então, e isso aí não se estende exclusivamente aos proprietários e os educadores físicos, né? Mas a toda a população. Selecionaram aí quem deveria ser de saúde, quem deveria ser de prioridade para o atendimento. As academias deveriam ter entrado também nesse rol, como entraram aí, no caso, empresas de medicina, estabelecimentos aí que vendem produtos, deveria também ter sido enquadrado e conversado mais para se ajustar um jeito de trabalhar? Oi, Torino, isso é uma pergunta que você também é um praticante de atividade física, né? Que eu já sei há muito tempo. E você mesmo já tem essa, né? O que acontece? O educador físico, ele também pertence à área da saúde, né? Nós fazemos um trabalho exclusivamente, tanto personalizado quanto ao público na academia, por melhor a qualidade de vida da pessoa, né? A atividade física, ela é provada por estudos. Eu costumo dizer que nós temos comerciais gratuitos, né, em revistas, televisões, programas falando sobre atividade física. E não pode ficar de fora, né? O indivíduo não pode ficar de fora, confinado todo esse tempo, sem fazer atividade física, porque isso aí acarreta inúmeras, né, consequências à saúde do cidadão. Vamos imaginar que dia 31 as academias voltem a trabalhar, como aconteceu em Votuporanga agora, na semana passada. Eu queria saber o seguinte, qual é o índice de segurança, o que vocês pretendem fazer para que as pessoas possam praticar suas atividades com total segurança, sem risco de contaminação? Já existe um protocolo que vocês aí já fizeram para poder trabalhar com essas pessoas? É menos pessoas, tipo assim, 10 pessoas por cada hora, ou 15 pessoas, distância. Já pensaram alguma coisa disso, Montana, para as autoridades de saúde? Storino, é o seguinte, o CREF, né, que é o órgão que regulamenta, né, os educadores físicos, né, e o ACAD das academias, eles lançaram um protocolo sobre isso aí. Nós já tivemos reuniões sobre isso, né? E eu vou além disso aí. Os educadores físicos, eles têm em mente em aumentar, né, esse protocolo para ter uma maior segurança aos alunos. Por exemplo, a Academia Montana, hoje ela tem 600 metros quadrados de área fechada, onde que tem as atividades físicas, correto? Então, se a gente for colocar 10 metros por pessoas, você consegue colocar 60 alunos dentro da academia. Só que academia nenhuma de bairro, né, eu não sei essas grandes redes, não trabalha com isso por uma hora de funcionamento. Então, vamos colocar que você coloque 4 pessoas numa área de 600 metros quadrados, Storino. Qual que é o risco que você tem? Sem contar que nós temos os profissionais da limpeza, correto? Nós temos aqui, as academias já tinham adotado há muito tempo as bombinhas com álcool, o próprio álcool gel, né? Então, todo esse trabalho seria intensificado. E se a gente vê o governador, né, tirou o cidadão dentro do carro, do automóvel para ir trabalhar e colocou dentro do ônibus lotado, eu não vejo coerência nenhuma em não deixar essa categoria, que é muito grande
e, muito importante, a saúde da população de fora. Isso aí é uma coisa impensável, não dá para imaginar. Você entendeu? Alguns setores estando abertos, com muito mais, menos critério, né, de higiene, e deixar as academias para o lado de fora. Porque eu acho que eles pensam o seguinte: a academia tem lotação diária, e não é. Os horários de todas as academias são à noite. Durante o dia, você trabalha com, no caso da Montana aqui, da academia, ela trabalha durante o dia com 5, 6, 10 alunos por hora, correto? Então, no caso da pandemia, você conseguiria isolar esse pessoal numa área bem maior. Então, eu vejo totalmente fora desse quadrante do que o governador está fazendo no estado de São Paulo, não deixando os educadores e os empresários a exercer suas profissões. Tem alguns profissionais, né, personal trainer, que está fazendo uma adequação aí e atendendo os alunos de forma particular, em áreas abertas ou até mesmo a domicílio. Eu queria que você avaliasse essa questão, porque é uma forma que eles encontraram para não parar o trabalho deles, inclusive estão comprando equipamentos e levando até aos alunos. E também é uma coisa incoerente, porque eu vejo, por exemplo, que alguns lugares continuam trabalhando, porque tem fisioterapia do lado, como as academias de Pilates, por exemplo, que não deixam de ser academias de educação física com aparelhos específicos. Eu acho tudo muito estranho isso aí, viu, Montana? Olha, respondendo a primeira pergunta, vamos lá. Sim, as pessoas têm, os educadores físicos, né? Como eles pertencem à área da saúde, ele já tem um critério rigoroso sobre isso aí. E vamos dizer que ele está fazendo um trabalho personalizado. Quando você faz um trabalho personalizado, muitos cuidados, antes dessa pandemia, já tinha esses cuidados. Quando você faz numa pandemia dessa, no estágio que nós estamos, essas pessoas, esses educadores, eles estão levando a sério, sim, essa parte da higienização, e sem dizer que uma pessoa, se ela tiver com algum problema de saúde, sentindo qualquer dessas sintomas, ela não vai treinar, ela não vai fazer atividade física, né? A pessoa, quando não se sente bem, ela não vai fazer atividade física. Isso aí ela já tem todo mundo já tem esse conceito já. Então, eu acho que eles sim, tem a pessoa que ela pode contratar um personal, um educador físico para estar às suas atividades, correto, tem que, porque, como eu falei, e já foi provado, a atividade física é muito importante na vida de qualquer ser humano, independente da sua idade. Conversei com algumas pessoas que treinam com o personal agora nessa fase que as academias estão fechadas, e elas afirmaram que tem um certo receio se caso a academia passar a ser aberta em voltar até esse ano por causa dessa questão. Você acha que vai ter esse problema também? Não, porque tudo depende do que for decretado para a gente poder fazer, correto? Como eu disse para você, no caso da Montana Fitness, ela tem 600 metros quadrados. Você acha que colocar 5 pessoas em 600 metros quadrados, com a higienização, o próprio aluno também, ele vai ter um cuidado especial com ele, correto? E usando máscara, qual que é o perigo? Qual o perigo de contato? Se a gente for pensar dessa forma, então todos nós estamos correndo risco fora das academias e em qualquer lugar que estiver. Porque eu acho que eu torno a dizer, as pessoas acham que essas academias, né, estão sempre lotadas o tempo todo. E nós podemos usar um protocolo de colocar quantidades de alunos por horário. Obrigado então pela não tem participação. risco nenhum. Tá bom, então. Obrigado pela participação, Montana. Obrigada. Tomara que dia 31 se resolva isso aí, ou pelo menos o mais rápido possível. Obrigado pela participação. Muito bem. Nós vamos agora à previsão do tempo, nessa segunda-feira, feriado forçado, porque nós tivemos já no final de semana uma queda de temperatura aí. E existem essa semana expectativas, inclusive, de geadas na região. Vamos saber qual a previsão do tempo aí. Uma massa de ar frio de origem polar vai ganhar força sobre a região sudeste do país nesta segunda-feira. Tem risco de geada na Serra da Mantiqueira. A segunda-feira será ensolarada em todo o estado de São Paulo, no sul fluminense, sul de Minas Gerais e região do Triângulo Mineiro. No extremo norte fluminense e extremo sul do Espírito Santo, o sol vai aparecer entre algumas nuvens. Nas demais áreas do Rio de Janeiro, na região de Belo Horizonte, de Paracatu, da zona da Mata Mineira, o sol brilha forte, mas ainda aparecem
algumas nuvens no céu. Tem previsão de chuva em vários momentos do dia no Espírito Santo, mas o sol ainda deve aparecer em alguns momentos entre muita nebulosidade. No centro-norte de Minas Gerais, o sol aparece pela manhã e pode chover de forma passageira entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo é de 9, máxima de 21 graus, mínima de 21 e máxima de 26 graus em Vitória. Amanhã, dia 26 de maio, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E sobre esse assunto eu vou falar agora com o Dr. José Renato Duarte. Ele é oftalmologista e especialista em glaucoma. Bom dia, doutor. Queria que o senhor falasse sobre essa questão do glaucoma, essa doença silenciosa aí que assusta muitas pessoas. Então, Mariane, amanhã é o Dia Nacional do Combate ao Glaucoma e é uma data importante para que a gente possa levar informação à população. Essa doença é a maior causadora mundial de cegueira irreversível e essa importância já é um bom motivo para a gente estar falando hoje sobre ela. É uma doença muito pobre de sintomas, o glaucoma não dá muito recado, ele não tem sinais e sintomas muito óbvios, e a maneira mais importante que a gente tem de fazer o diagnóstico é numa consulta simples, indolor, de rotina, nós preconizamos que seja feita pelo menos uma vez por ano, Mariane. Certo. Doutor, parece que, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 67 milhões de pessoas aí com a doença, é isso? Sim, a gente pode chamar isso de uma verdadeira epidemia de cegueira. Isso ocorre por falta de informação, isso ocorre também pela característica que eu falei da doença ser silenciosa, e dessa forma os pacientes que são portadores da doença não procuram saber, não procuram ir ao consultório, que é o local onde vai ser feito esse diagnóstico. É importante dizer que o glaucoma, embora seja uma doença incurável, uma vez que você faça o diagnóstico de maneira precoce e institua um tratamento adequado, ela é perfeitamente controlável. Você pode conviver com a doença e estabelecer um tratamento e você vai manter a sua qualidade visual e, como consequência, manter a sua qualidade de vida ao longo dos anos, e mesmo na velhice, ou seja, ninguém precisa ter perda visual tendo glaucoma. Daí a importância dessa data, que é uma oportunidade que nós temos de conversar com os meios de comunicação e levar essas informações à população. Tem uma idade que acomete mais aí a pessoa? Sim, Mariana, eu acho melhor a gente colocar da seguinte maneira: existe um grupo de pessoas onde o glaucoma é mais comum. A idade, como você bem coloca, é um importante fator de risco. A partir dos 40 anos, as pessoas têm uma chance maior de desenvolver a doença, mas existem outros grupos de pessoas de risco. Os afrodescendentes têm uma forma mais grave da doença e é mais comum nesse grupo a ocorrência do glaucoma. Eu incluo também aí os diabéticos, os hipertensos e principalmente, Mariane, aqueles que têm uma história de família, um parente de primeiro grau, que é ou seu pai, ou sua mãe, ou algum irmão. Essas pessoas têm uma chance 10 vezes maior de desenvolver a doença. Doutor, então assim, a pessoa que já tem diabetes e tem esse histórico de glaucoma na família, se ela tiver 20 anos, se for jovem, já é para ela ficar atenta também, então? Sem dúvida nenhuma. O diabetes, ele aumenta de forma importante a incidência do glaucoma em qualquer idade. Claro, quanto mais idade, mais risco, mas um jovem diabético, ele tem uma chance maior de desenvolvimento do glaucoma. Sem considerar, Mariane, que o diabetes, como doença isolada, também traz problemas para o globo ocular. A chamada retinopatia diabética é outra causa importante de cegueira. Sim. Doutor, por ser uma doença silenciosa, qual que é a periodicidade que as pessoas devem procurar o oftalmologista? Como que o senhor orienta nessa elucidação aí para não culminar na doença? Mariane, a gente orienta que todas as pessoas com mais de 40 anos compareçam ao consultório oftalmológico para uma consulta de rotina uma vez por ano. E todas aquelas que pertencem ao grupo de risco também. Agora, é importante dizer que o paciente que já possui o diagnóstico de glaucoma, essa periodicidade é ainda menor.
Os pacientes portadores de glaucoma devem comparecer a cada 6 meses para uma consulta padrão e nos casos mais graves, doenças mais avançadas, nós chegamos a fazer avaliações a cada 3 meses. Mas falando para uma população geral, uma população que não tem esse diagnóstico, uma vez ao ano é o período recomendado para que sejam feitas consultas preventivas. Doutor, em caso assim da doença já avançada, existe a possibilidade dessa pessoa reverter esse quadro? Só para tranquilizar também, né? Porque é uma doença bem grave. Mariane, a sua pergunta ela é bem importante. O glaucoma, infelizmente, ele é incurável e ele não tem reversão dos danos. Mas para a gente deixar a população de uma maneira mais tranquila, mais leve, se você tem um diagnóstico precoce, você não perde a visão. Você vai instituir um tratamento precoce e efetivo em que você controla a evolução da doença. Então, a informação mais importante para o dia: façam seus exames preventivos. Eles vão assegurar que você mantenha a sua visão. Glaucoma, de fato, eu gostaria de dizer o contrário, mas glaucoma, de fato, é uma doença incurável, progressiva e cujos danos são irreversíveis. Certo, então, doutor. Muito obrigada pela participação do senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Fica aí a dica, então, fazer o exame e a prevenção, né? Isso, sempre. Prevenir sempre. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Um abraço, obrigada. Cadê a Dani aí com o resumo aí das coisas que estão acontecendo na polícia aí? Ô Dani, nós estamos nesse feriadão, você já está levantando as coisas que a gente pode colocar amanhã, terça-feira, mas uma semana aí que a gente viu muita droga sendo apreendida, muito estelionatário, né? Problemas que aconteceram, assassinato. Foi uma semana complicada com muita gente dentro de casa. Você não acha não, Dani? Uma semana bastante pesada, Estorino, mas é justamente por isso. Psicólogos e especialistas em comportamento falam que quando você sai da rotina, as pessoas acabam muitas vezes tendo comportamentos que, em geral, não teriam. Com relação a homicídios, é muito difícil até para a polícia impedir, porque é o tipo de crime que não tem como se prever. É uma situação, muitas vezes um caso fortuito, uma circunstância banal, e as pessoas acabam cometendo crimes. E realmente nós tivemos aí uma semana bastante pesada no setor policial. Tivemos aí um crime que aconteceu em outubro do ano passado, de um web designer, que foi esclarecido agora com a prisão do acusado, que confessou o colega de serviço por desavenças pessoais. Tivemos também uma quadrilha especializada em furto de cabeças de gado que foi desbaratada pela polícia. 3 homens foram presos, um quarto está sendo procurado e a polícia tenta contabilizar o número de vítimas e também o valor total deste prejuízo. Tivemos um outro homicídio que foi de uma dona de casa que matou o companheiro, um funileiro de 41 anos, justamente porque ela era vítima de violência doméstica, segundo vizinhos, populares que testemunharam o crime. Ela tinha acabado de apanhar dentro de uma lanchonete, aí ele foi atrás e acabou sendo ferido mortalmente. Ela teve uma pontaria certeira e acabou matando o companheiro e está presa. Agora a justiça vai julgar se ela deve permanecer na cadeia ou responder a este crime em liberdade. Tivemos aí a EP, sim, em que várias pessoas foram presas e muita droga foi apreendida. São crimes que muitas vezes a polícia chega até o local de uma maneira, por um acaso, passando, né, durante o patrulhamento e verifica algum comportamento suspeito, ou porque alguma pessoa faz a denúncia. As denúncias anônimas ajudam muito a polícia militar e também a polícia civil a chegar até um crime ou a esclarecer esse crime. E por falar em crime, ainda permanece um mistério o desaparecimento de um jovem de 19 anos, em que até um helicóptero, o Águia, foi mobilizado para tentar localizar. Ele estava de folga, saiu da sua casa, no Parque Industrial, e, segundo ele, ligou na sequência para uma vizinha, porque ele estava com o celular da companheira e disse que tinha sido baleado. Mas a polícia não achou vestígio nenhum, Estorino, Mariane. Nas imediações, né, da área da propriedade rural, onde diz que ele estaria, próximo ao Washington Luiz, e ele continua desaparecido.
E é um mistério, porque a família afirma que ele não tem envolvimento com o crime, nem utiliza drogas e nem teria aí nenhuma rixa com pessoa alguma. Tivemos aí uma boa notícia, que foi o salvamento de um bebezinho no São Diocleciano, bairro na região leste de Rio Preto, que engasgou com leite materno. A polícia militar agiu de forma bem rápida e acabou salvando esse recém-nascido. Por outro lado, tivemos a morte de uma neném de 6 meses e a polícia investiga as causas, a suspeita de que ela tenha morrido aí engasgada com o próprio vômito. Pois é. Só para te fechar a história aqui, a gente que acompanha a polícia há muitos anos aí, Dani, a gente percebeu depois que o DEIC ele foi instalado aqui em Rio Preto e houve uma fusão aí da DIG e a DISE, é a minha opinião, e a criação desse BAEP aí, porque na verdade ele era o CAESP, alguma coisa assim, CAEP, eu acho que é a companhia, né? CAEP. Mas o trabalho do BAEP, mesmo que eu achando que isso aí é uma jogada do governador do estado, que fala que isso aí é batalhão, para quem serviu o exército sabe que batalhão são 3 companhias, cada uma mais ou menos aí com 200, 300 homens, não é isso, Jair? Aí você forma um batalhão no mínimo de 600, 700. Mas ele chama de batalhão, o que para mim é uma companhia inchada. Mas não importa, está trabalhando e está mostrando serviço. Muito mais, inclusive, que a própria Força Tática antiga aqui, não menosprezando. Parece que o jeito de treinamento da rota que foi dado para eles e a fusão do DEIC aí, no caso da DIG, DIS e outras delegacias, pelo visto, o setor de investigação aí está dando um olé bom aí na bandidada, né, Dani? Tem percebido isso? Sim, apesar da diminuição do número de boletins de ocorrência por causa da quarentena, mais pessoas em casa, nós tivemos aí um grau, vamos dizer assim, de eficácia, de eficiência na resolução dos crimes bem maior, viu, Storino? A gente está observando que é um pessoal que é treinado, é especializado, e conta também aí com uma infraestrutura um pouco melhor e um maior número de homens, né? Quando a gente fala homens, a gente quer dizer, de um modo geral, policiais, né? Tanto homens quanto mulheres nas ruas. Infelizmente, as pessoas criticam, fazem uma série de observações, mas a gente precisa da polícia nas ruas, a polícia precisa trabalhar, porque nós temos aí um índice de criminalidade, de violência bastante grande. Haja visto o grande número de casos de violência doméstica que diariamente são registrados, tanto no plantão policial quanto na Delegacia de Defesa da Mulher. Obrigado pela participação. Amanhã, terça-feira, tem aí uma relação, né, Mari? Ela vem aí. Com a Dani, nós vamos fechando aqui o nosso jornal nessa segunda-feira. Agora eu vou para casa, Dani. Eu vou assistir os golfinhos mergulhando na costa oeste da Califórnia e brincando lá com as crianças. Na época a gente brincava com o flip, né? Porque eu vou fazer o quê, né? Num feriado desse aí, que 9 de julho não é mais 9 de julho, nós temos que ficar em casa, né? Comendo pipoca, tomando alguma coisa e deixando de comer muito, porque eu vou falar uma coisa, daqui a pouco não vão passar na porta se continuar desse jeito. Obrigado, Dani. Bom feriado para você. Para vocês também. Muito bem, dona Mari. Nós vamos chegar aqui agora, amanhã é terça-feira, estamos trabalhando hoje, né? Demos as informações do jeito que deu para dar hoje, informações aí, muita gente dentro de casa. Eu queria tanto amanhã dar boas notícias aqui, mas a coisa está tão esquisita, né? Torcer para isso. Tá bom. Bom feriado. Bom feriado. Foi um prazer estar com vocês. Reprise 7h30 da noite. Nos acompanhe nas redes sociais. Durante todo o programa, você viu o número nosso do WhatsApp, que o seu Jair colocou, como sempre, eficiente, para que você possa interagir com a gente. Tenham todos uma ótima segunda-feira.